Claude, coordenadora, por favor, apresente o Então, evento. por favor, desculpa, gente, vamos começar? Então, esse é o nosso primeiro evento do Encontros de Microeconomia. Nós achamos que seria uma boa ideia para que vocês tivessem um pouquinho mais de participação de coisas que a gente está fazendo lá na UF, ou aqui na UF, né? Porque agora eu acho que a gente vai ter que se acostumar a chamar a UF de aqui, né? Então, os professores vão apresentar um ponto de teoria microeconômica e alguma coisa mais aplicada relacionada às pesquisas que cada um está realizando. O Rui vai fazer essa apresentação inicial, onde ele vai falar de partes mais introdutórias da microeconomia, e depois a gente vai partir para eventos onde nós vamos fazer pontos mais específicos, né? Então, vocês receberam a lista com os pontos que nós vamos apresentar e nós esperamos que vocês gostem. É uma tentativa de começar a interagir aqui online, para a gente começar a aprender um pouquinho também com isso e a interagir com vocês, porque vocês estão distantes de nós há muito tempo, ok? Então, boa apresentação para todos e vamos começar então, Rui? Vamos lá. Obrigado, Claude. Parabéns pelo baita esforço de construção desse ciclo de palestras. Bom, meu nome aí, vocês estão vendo na tela, é Rui Santa Cruz, eu faço parte do grupo de professores da área de microeconomia da Faculdade de Economia da UF, e essa primeira palestra ela vai ter um caráter bem diferente das demais, eu acho. Tá? Ela é uma palestra que vai ser bem introdutória mesmo, para tentar que alunos do primeiro semestre, do segundo semestre, alunos que ainda não fizeram microeconomia, ou que ainda fizeram apenas microeconomia 1, eles possam entender os conceitos que a gente vai trabalhar aqui ao longo desses 10 encontros de microeconomia, né? E sem que seja necessário um conhecimento prévio, né? É uma apresentação dos 10 encontros, o que está permeando os 10 encontros por trás, quer dizer, o que é o estudo da microeconomia, tá certo? Eu peço atenção para os alunos mais avançados, eu não vou ser absolutamente rigoroso com alguns conceitos, eu vou dar preferência ao entendimento do que ao rigor do conceito, tá bom? Isso vai acontecer. Bom, já estamos com 140 pessoas assistindo. Os alunos que desejam certificado devem botar no chat agora seu nome completo, só isso. O nome completo, presente, vocês vão receber esse certificado por e-mail, não precisa fazer mais nada. No chat, entra agora com o nome completo, tá? E vão receber por e-mail, tá bom? Esse certificado, tá? O vídeo desses encontros, dos 10 encontros, vão ficar disponíveis no nosso site, no site da faculdade, tá bom? Os 10 encontros vão ficar disponíveis lá, tá? E essa é a história geral, né? Já bati tudo que eu precisava dizer, tá? Vamos começar então, senhores? Bom, encontro de microeconomia, vamos lá. Tá. Vocês veem aí, Rosana, alguém me diz, você vê o cursor andando aí na tela? Vocês veem? Sim. Tá, porque aí eu posso apontar com o cursor em alguma coisa, né? Senhores, eu vou começar na coisa mais boba que existe. Rui, não está em modo apresentação, está com a slide com a pequeno. tela, o slide pequeno. Ok, melhorou? Agora, Isso. acerta só o tamanho. Eu só posso fazer isso. Tá maior que a tela está maior do que o slide. O slide está maior do que a tela? Não. A tela. O slide está cortado, Rui. Não, então não posso fazer isso. Vamos assim mesmo, assim. Então. Isso eu não sei como fazer. Né? Depois nós vamos ter que fazer alguns cursos de ferramentas digitais. Não é brincadeira, não, é verdade. A UF vai oferecer, inclusive. Bom, senhores, então vamos para a tela menor mesmo. A ideia geral, senhores, olha, sem brincadeira, tem várias pessoas que trabalham com microeconomia e não têm ideia do que seja microeconomia. Vamos começar pela coisa mais boboca que existe, que é o que é o estudo da economia.
vocês vão ver que depois isso vai ser útil daqui a 10, 15, 20 minutinhos. Todo o livrinho de introdução à economia que a gente fazia, quando eu era moleque, lá quando eu entrei na faculdade de economia, aqui da UF mesmo, usava-se ainda o Castro Lessa. Nosso grande professor Lessa faleceu ainda essa semana, uma pena de reparar para esse país. Em seguida, quando eu já comecei a dar aula na faculdade de economia nos anos 90, a gente usava muito, todo mundo usava o livro do Rossetti, Introdução à Economia. De todo modo, em todo o livro de microeconomia de introdução dizia que a economia é a ciência da escassez. Isso, vale a pena a gente ficar com isso na mente o tempo inteiro. Mais na frente nós vamos ver por quê. Tá? A ideia de dizer que a economia é a ciência da escassez é porque as pessoas desejam consumir mais do que a capacidade produtiva do mundo inteiro consegue gerar. Então, o desejo de consumo é maior do que a capacidade de produção. Né? A demanda vai ser sempre maior do que a oferta nesse sentido. As pessoas desejam consumir mais do que pode ser produzido. Tá? Então, o que faz? Bom, se a gente não consegue produzir, mesmo produzindo o máximo possível, ainda assim não conseguimos atender às necessidades das pessoas do mundo inteiro, então, mais do que nunca, nós temos que produzir a maior quantidade possível. Essa é uma regra básica da microeconomia. Essa é uma regra básica da macroeconomia. Essa é uma regra básica da ciência econômica. O economista existe para fazer com que a produção seja a maior possível para atender a necessidade das pessoas. Tá certo? Entretanto, senhores, os recursos sociais de produção eles são escassos. Né? É por isso que a gente não consegue produzir o que as pessoas necessitam. Os recursos sociais de produção são escassos. Só para lembrar algumas pessoas, e outros que ainda não entraram com isso, ainda não trabalharam com isso, quais são os recursos sociais de produção, quais são os recursos de produção que estão disponíveis para a humanidade gerar bem-estar e riqueza para as pessoas, bens de consumo, a terra, né? As matérias-primas em geral, o aço para fazer o automóvel, o capital, não como capital financeiro, mas máquinas e equipamentos, é assim que a gente conta, máquinas e equipamentos, quando a gente fala capital aqui, estamos falando de máquinas e equipamentos disponíveis para a produção e o trabalho. Esses são os recursos de produção tradicionais. Então, quando você junta matéria-prima, terra, capital, máquina, equipamento e trabalho, você gera a produção. Você tem que usar todos esses recursos de produção o máximo possível para conseguir atender pelo menos parte dos desejos, das necessidades, da demanda das pessoas. Tá ok? Então, essa é a ideia geral. Você usar os recursos de produção da maneira mais eficiente possível, todos eles, chamamos isso de pleno emprego dos recursos de produção. Os recursos de produção têm que estar plenamente empregados, ou seja, totalmente utilizados. Tá? Aí, como diria o Bolsonaro, não produz o suficiente. E daí? Tá certo? Daí lascou. Então, o que a gente tem que fazer? Daí, vamos usar todos os recursos de produção disponíveis. Se a gente estiver usando todos os recursos de produção disponíveis, já estamos bastante perto do conceito econômico fundamental de alocação eficiente dos recursos. Né? Então, se estamos utilizando todos os recursos, provavelmente estarão numa situação de alocação eficiente dos recursos. Não é verdade em todos os casos, mas na maior parte das vezes vamos deixar barato assim que está bom. Tá certo? Chamamos isso de eficiência alocativa dos recursos, né? Eficiência econômica, também podemos chamar de estamos no estado de bem-estar econômico e social, de máximo de bem-estar econômico e social, né? Eficiência de Pareto. A ideia é pleno emprego dos recursos de produção, máxima quantidade produzida. Estamos produzindo o máximo possível, estamos na alocação eficiente de recursos, eficiência econômica, máximo do bem-estar de Pareto, chame do que quiser, estamos eficientes, alcançando o máximo possível a necessidade das pessoas. Tá? Então vamos lá, um resumo rapidinho. A alocação eficiente dos recursos é máxima quantidade produzida. Nós vamos ver daqui a pouquinho que quando a gente produz o máximo possível, nós estaremos com os menores preços possíveis, tá certo? Então, máxima quantidade equivale a menor preço. Se você colocar na curva de demanda, quando você produz o máximo possível, você estará com o menor preço. É inevitável. A curva de demanda ela é negativamente inclinada em relação ao preço. Quanto maior a quantidade, menor o preço. Agora, esse preço mínimo, menor possível,
que inclusive permite que mais pessoas acessem esses bens e serviços, eles não podem deixar de remunerar o capital investido, né? Às vezes a gente esquece disso. Quando eu dou aula para advogado, é um inferno, porque os advogados, em geral, eles acham que as pessoas podem trabalhar com prejuízo para o bem da humanidade. Se as pessoas trabalham com prejuízo para o bem da humanidade, elas não produzem, a humanidade se ferrou. Tá certo? O menor preço possível é aquele que remunera de maneira adequada o capital investido. Tá? Aqui vai o gráfico, né? Você tem a curva da oferta, aqui. Você tem a curva de demanda, deve estar pequenininha aí para vocês, né? Mas faz um esforço aí, quebra o galho. Tá? E dessa interação entre oferta e demanda, sai o preço de equilíbrio, ok? E a quantidade produzida. Esta é a quantidade máxima produzida. Tá? Por quê? Se você produzir um pouquinho mais do que isso, os empresários não vão aceitar produzir uma quantidade maior do que essa, porque está fora do nível que eles maximizariam o lucro, eles não estariam maximizando o lucro. Então, eles não produziriam a este preço menor aqui, esta quantidade maior aqui. Tem gente aqui na curva de demanda que toparia comprar, mas eles lá em cima não aceitam ofertar porque está fora, o preço está muito baixo. Tá? Note que sempre que você tem um mercado competitivo, isto aqui é um gráfico do mercado competitivo, este preço de equilíbrio, ele gera um conceito que é meio confuso para quem não viu isso ainda, mas que é uma coisa fácil de entender. É o seguinte, a este preço, o economista diz que este empresário, que esse preço de equilíbrio, ele está com lucro igual a zero. Mas como? Então ele não tem lucro? Na verdade, ele tem lucro. Quando o empresário diz que ele tem lucro igual a zero, está dizendo apenas que ele não tem um lucro extraordinário positivo. Ele não tem um lucro de monopólio. Ele tem um lucro no mercado competitivo. Ele está ganhando o que todo mundo no mercado competitivo está ganhando, tá certo? Então a gente diz aqui, lucro é igual a zero quando o preço é de equilíbrio aqui no mercado, né, no mercado competitivo. Isso não quer dizer que ele não esteja ganhando. Ele estará ganhando, mas estará ganhando lucro competitivo, que é aquele lucro, um advogado diria assim, adequado, justo, tá? São palavras que não cabem para economista, né? Mas tá bom, dá para entender um pouquinho, é um preço, é um lucro justo e adequado, ok? Vamos lá. Então a gente está vendo que a concorrência, então, a competição, voltando lá, né? O mercado competitivo garante o menor preço e a maior quantidade possível. Legal. Sempre que eu falo em preço e quantidade, a gente tem que pensar sempre que nós estamos trabalhando com uma relação preço-qualidade. Não existe preço sem qualidade, né, senhores? Se você pensar assim, vamos lá, quanto é que custa um prato feito ali naqueles botecos que tem ali, em frente à faculdade, ali, em frente ao campus ali do Gravatá. Tem prato feito ali, não tem? Tem prato feito ali de quanto? 10 pratas? 8 pratas? Bom, um prato feito de 8 pratas é mais barato que um prato feito de 15 pratas, tá certo? Então você, obviamente, vai comprar o de 8 pratas, certo? Nem sempre, né, doutor? Pode ser que não, pode ser que você opte pelo de 15 pratas, porque o que vale é a relação preço-qualidade. Às vezes, um prato de 8 pratas é caro pra caramba, porque no dia seguinte, no day after, né, você pode ficar lá, entretido dentro de casa, no banheiro, um tempão, porque aquelas 8 pratas lá foram caras pra caramba para você, né, senhores? Então, não existe preço sem qualidade. Se você me disser, R$20 é barato para um PF, um prato de comida? É barato se for lagosta. Se for uma quentinha que o cara vende ali naquela vanzinha, tá caro, tá certo? Então, sempre que eu falar em menor preço e maior quantidade, nesse preço coloca ali a variável qualidade, tá certo? Então, a competição, o mercado competitivo, ele garante, senhores, melhor preço com qualidade e a maior quantidade ofertada, portanto, um estado de eficiência econômica. O Smith, em 1776, quando observou isso, ele criou esse conceito aqui da mão invisível. A ideia geral do Smith é a seguinte: no mercado competitivo, as pessoas, quando há competição no mercado, quando a oferta tem um monte de gente diferente ofertando,
A demanda, por outro lado, tem um monte de gente comprando, querendo comprar. Ninguém tem capacidade de impor nada a ninguém. Nessa situação, acaba acontecendo uma coisa muito estranha, que é a seguinte: todos os vendedores eles estão buscando atender apenas seu próprio interesse, numa atitude egoísta. Eu quero o meu lucro. Do outro lado, os compradores estão buscando os melhores produtos ao preço mais baixo. Todo mundo buscando o seu próprio interesse, numa visão egoísta. Ninguém está trabalhando para o bem da humanidade. Todo mundo buscando o seu próprio interesse. Se o mercado é competitivo, sabe o que redunda aí? Redunda no bem-estar econômico e social. Redunda no interesse da sociedade sendo atendido. Redunda em preços baixos, melhor qualidade e maior quantidade. Por que isso? Porque vamos pensar aqui, vamos fazer um exercício aqui, deixa eu lembrar qual slide que vem. Ok. Vamos fazer um exercício aqui de brincadeira. Vamos brincar um pouquinho aqui com o exercício. Somos aqui, quantas pessoas estão aqui assistindo? 172 pessoas. Somos 172 vendedores de um determinado produto. E aí, nós vamos competindo entre nós. O que nós queremos fazer? Nós, 170 vendedores, queremos o quê, senhores? Provavelmente, se você perguntar para um cara do Ministério Público lá, que mexe com defesa do consumidor, ele vai dizer para você: estamos neste mercado vendendo produto para melhor atender a sociedade. Beleza, esse cara vai falir rápido, vai parar de encher o saco da gente, a competição no mercado não vai ter ele, melhor para nós que estamos nele. Porque eu, pelo menos, quando entro para vender alguma coisa no mercado, senhores, eu quero lucro, certo? O lucro é que move a decisão empresarial de investimento. Ninguém entra em mercado nenhum se não for para obter lucro. Agora vamos lá, então, ultrapassando essa etapa. Estamos todos aqui querendo lucro, ok? E aí, bota no chat aí, por favor, vocês aí, alunos, o que você pode fazer para aumentar o seu lucro? Tá? Nesse mercado tem um monte de gente produzindo a mesma coisa que você. Vai lá, escreve rapidinho alguém, uma bobagem qualquer. Escreve uma bobagem, ninguém está te vendo, cara. Vai lá, estão livres para escrever bobagem. Bota aí no chat. Reduzir custo de produção, diminuir custo, vender mais. Para um pouquinho de botar que está crescendo muita coisa aqui. Para. Caramba, ninguém botou coisa para burro. Isso, beleza. Aumentar o capital, diminuir a mão de obra, está diminuindo o custo. Aumentar a produtividade, está todo mundo isso. Gostei dali, hein? Alguém botou ali legal. Inovar. Tá? Bom, tem uma coisa que a gente pode fazer, senhores. A gente pode usar trabalho infantil, dá certo. A gente pode usar trabalho escravo, dá certo. A gente pode fazer cartel, dá certo. Mas é tudo isso crime e eticamente, socialmente inaceitável. Então, eu esqueci de botar esse item para vocês. O que nós podemos fazer de maneira legal, tá certo? Vocês mataram a charada, todo mundo colocar lá. Olha só, aumentar a receita e Bernardo, valeu, e reduzir a despesa. Perfeito. Agora, como é que eu aumento a minha receita? Como é que eu aumento a minha receita? Vendendo mais, tá certo? Mas como é que eu posso fazer para vender mais? Teve gente que colocou ali, fazer uma inovação de produto, melhora a qualidade do seu produto, faz um produto diferenciado, né? Faz uma inovação de produto, melhora a qualidade do seu produto. Pô, legal, tá? O outro lá tem que ser monopólio. Não, Stefano foi meu aluno, tá vendo? Venou com cara de ladrão, né? Todo sem vergonha, ladrão, economista, ele quer ser... ele quer sempre virar um monopólio, né? Mas você vira monopólio, Stefano, você vai virar monopólio, sabe quando? Quando você fizer um produto diferenciado, tão diferenciado, que só você vai ter ele. Sabe o que aconteceu com o nosso bravo Microsoft lá? Como é que é o nome do cara da Microsoft? Me doidei agora. Como é que é o nome do cara da Microsoft? Me escreve aí no site, por favor. Bill Gates, obrigado. O Bill Gates, ele era um competidor pequenininho junto com a IBM lá nos anos 70. De repente ele virou um monopolista. Por quê? Porque ele inovou pra caramba. Ele inovou o produto e reduziu o custo. Você pode fazer duas coisas para aumentar seu lucro. Inovar o produto, diferenciando a qualidade dele. Você, nesses casos, pode até aumentar o preço, sem perder venda, ou reduzir custo. Então, você vai fazer uma inovação de processo.
Só existe duas formas de ganhar dinheiro e aumentar lucro, senhores. É inovando o produto, lançando um produto de qualidade melhor, ou inovando o processo, reduzindo o custo. Só assim você aumenta o seu lucro. Ora, quando você faz isso, e o tempo inteiro os empresários já estão buscando melhorar a qualidade do produto e reduzir custo, quem está ganhando com isso, senhores, é a sociedade como um todo. O cara vai lá e reduz o custo. Já dá uma baita vontade nele de reduzir o preço, já que ele reduziu o custo, aumentou o lucro, ele reduz o preço para roubar o mercado dos outros, né? Então, naturalmente, a competição leva para custos mais baixos, preços mais baixos, melhor qualidade, e com preços mais baixos, joga na curva de demanda inevitável, maior quantidade vendida. A competição... Tem alguém no Tá, eu liguei agora. Obrigado, Felipe. Eu estou vendo aqui o Rui já. Tá? Desliguem todos, por favor, o microfone, ok? Então, você tem, inevitavelmente, através da competição, através dessa mão invisível, que vai manipulando como se fosse aquele bichinho de corda lá, né? Hoje eu não tomei minha dose de uísque, não estou me lembrando das coisas, tá? Aquele bichinho de corda vai manipulando lá a sociedade, a economia, e você acaba tendo a marionete. Obrigado, Murilo. Cara, esse chat é ótimo, cara, tá melhor do que ao vivo. O recurso é muito mais rápido que de ajuda. Vai manipulando como marionete os agentes econômicos em prol da sociedade, funciona para a sociedade, mas ninguém está pensando na sociedade, tá todo mundo pensando no seu próprio interesse. Ora, senhores, então, você tem isso com competição. E por isso que a gente estuda, vocês vão ver lá para frente, fazer um resumozinho, a gente vai estudar os sistemas competitivos. O mercado monopolizado, o mercado oligopolizado, o mercado competitivo, a gente vai ter que estudar isso, tá certo? E vamos também tentar entender como é que o sistema de preços funciona. Como é que o preço aparece? Quem gera o preço? Quem gera o preço, você viu ali no outro, nós vimos ali naquele outro gráfico, é a junção da curva de demanda com a curva de oferta. Então, vamos entender como é que funciona a curva de demanda? Vamos. Vamos entender como é que funciona a curva de oferta? Vamos. Vocês vão passar micro 1 e micro 2 apenas para entender como é que funciona a curva de oferta, como é que ela é gerada, porque tem esse desenho, como é que funciona a curva de demanda, como é que ela é gerada, para que tem esse desenho. Simplesmente isso, micro 1 e micro 2. Claro que vocês vão ter que entender como é que esses preços funcionam no mercado competitivo, no mercado oligopolizado e no mercado monopolizado, tá? Vamos lá. E por que o sistema de preço é importante? O sistema de preço é importante, nós já vimos que ele garante a eficiência alocativa, menores preços, né? O preço menores é o fundamental, então o sistema de preço é fundamental. Por quê? Porque olha só, olha como é que o sistema de preço funciona para regular a economia de mercado, para fazer a mão invisível funcionar do Smith. Se você tem muita gente vendendo e pouca gente comprando no mercado, se a oferta é maior que a demanda, é intuitivo, não vou fazer gráfico nenhum, para pensar. Cara, o mercado de automóveis está lotado de gente querendo vender, pouca gente querendo comprar. O que acontece? O comprador vai negociar preço, o preço vai cair, tá certo? Ora, quando o preço cai, o estímulo à produção diminui, o lucro do setor diminuiu. Aí o empresário, o ofertante, o vendedor, ele vai investir menos, a oferta vai cair e vai ajustar a oferta e demanda. Certo? O sistema de preço funcionando. Oferta maior, preço cai, desestimula o investimento, menos recursos são, vou falar como economista, hein? Menor quantidade de recurso é alocado nesse mercado, e aí você tem uma queda na produção, aumento no preço. Sistema de preço funcionando em direção ao equilíbrio. Aquele grafiquinho lá de oferta e demanda. E se a demanda for maior do que a oferta? Bom, ao contrário, tem gente burro querendo comprar, pouca gente querendo vender, os preços tendem a subir. Opa, um monte de gente lá se atrai pelo lucro maior, o investimento aumenta, mais recursos sociais de produção são dirigidos para aquele setor, aumenta a oferta de produto, o preço cai e ajusta. O sistema de preço é fundamental. Então, para entender como a microeconomia funciona, para garantir eficiência alocativa, bem-estar econômico-social, bem-estar de Pareto, nós temos que entender como os mercados funcionam, competição, oligopólio, monopólio, e o sistema de preço, como o preço é formado. Tá? Não é à toa
que muita gente chama microeconomia. Antigamente, a microeconomia era chamada de teoria dos preços. Tá? Então, não fique triste de você ficar entendendo um tempão, um semestre inteiro, como é que funciona o preço, porque isso é fundamental, isso é básico para a microeconomia. Ali dentro vai ter um monte de conceitos que você vai usar depois para um monte de coisas, mas você tem que entender como é que os preços funcionam e, fundamentalmente, como funcionam em mercados competitivos, monopolizados, oligopolizados. Tá? Então, vamos lá. Entretanto, você só tem mercados competitivos, você só tem eficiência econômica quando os mercados são competitivos. Quando os mercados são imperfeitos, não são perfeitos, não são competitivos, você tem falhas de mercado, a gente chama de falhas de mercado, aí a coisa não funciona tão bem. Tá? Você não vai ter eficiência econômica, você não vai ter tudo aquilo que a gente veio falando até agora. Você não vai ter preço menor, quantidade maior, qualidade maior. Tá? Nesse caso, se você tem falhas de mercado, e elas são externalidades, informação assim, imperfeita, né? Problemas informacionais ou poder de mercado, os mercados não vão funcionar. Não vou dizer para vocês quais que são essas falhas, isso aí guardem para trabalhar em micro 3, tá? Mas qualquer coisa que não permita o mercado competitivo funcionar. Tá? O preço alcançado não é aquele preço que seria o preço menor possível, que geraria a maior quantidade possível, tá bom? De todas as falhas de mercado, está lá o título desse slide, a mais observada, senhores, é o poder de mercado. Tá? Essa é a falha de mercado mais observada. Eu vou mostrar para vocês o que é o poder de mercado. A gente tem uma dicotomia na competição, né, de mercado, na estrutura competitiva, na estrutura de mercados. De um lado, você tem a competição perfeita, né, aquela concorrência máxima, e de outro lado você tem um monopólio, ok? Quando você tem um monopólio, acontece isso que esse gráfico está mostrando, olha só. Quando o preço é competitivo, a quantidade ofertada é esta, maior, todos os recursos de produção estão sendo utilizados, você está com pleno emprego dos recursos de produção e o preço é o menor possível que remunere o vendedor, o investidor ou o empresário. No caso do monopólio, o cara, por ter poder de mercado, por ter poder de monopólio, é sinônimo, ele faz o preço maior, aumentando o lucro dele. Olha o problema da ineficiência alocativa de recursos trazida pelo monopólio. Ou o poder de monopólio ou o poder de mercado significa que o preço é mais alto. Por definição, poder de monopólio ou poder de mercado é essa diferença aqui, ó, PM menos PC, tá? Por definição. Isso aqui é poder de mercado. Esta área, essa retazinha aqui, ó, essa diferença. Como o cara tem poder de mercado, tem poder de monopólio, ele consegue ofertar menos. Tá? Muito bem. Por que ele tem poder de monopólio? Pela estrutura aí dos trabalhos. Vocês vão ver isso no 10º encontro que eu vou apresentar. A gente vai discutir as características do mercado que permitem poder de mercado, poder de monopólio. Tá? Já para adiantar, se você é monopolista natural, só tem um cara que vende água na cidade de Niterói, né? É a Água de Niterói. Só tem um cara que vende energia elétrica, distribui energia elétrica residencial, que é a Enel. Não faz sentido você ter dois caras com esgoto diferente, um do lado do outro, na cidade de Niterói, os dois escavam um buraco um do lado do outro e faça correr uma rede enorme e cada um vai trabalhar com 50% e você vai ter 2 descargas na sua casa, né? Hoje eu vou fazer descarga, vou fazer cocô na Água de Niterói 1, agora não gostei, vou fazer na Água de Niterói 2. A descarga funciona melhor, meu cocô vai por ali. Não faz sentido nenhum. Nenhum dos dois vai conseguir remunerar o capital investido. É o caso de monopólio natural, tá certo? A mesma coisa para a distribuição de energia elétrica. Isso é exatamente a mesma coisa. Não dá para botar um poste do lado do outro, é uma loucura. O custo é muito alto, não dá para ter 2 vendedores. No caso do monopólio, acabou. Em geral, senhores, mercados com muita concentração, poucos vendedores, concentração na oferta, né? Poucos vendedores, tende a ser um mercado que gera poder de monopólio. Tá? Em geral, é isso. É uma boa regra de aproximação. Mercados com barreiras à entrada muito altas também é uma boa regra de aproximação, porque é um mercado em que os vendedores têm poder de mercado, têm poder de monopólio.
Tá? Porque se tem muitas barreiras de entrada, poucos entram, acaba sendo um mercado naturalmente concentrado. Sempre que o cara puxa o preço aqui para cima, diminui a quantidade, lembra lá do início? Economia, ciência da escassez. É escassez por quê? Porque não consegue produzir tudo que todo mundo precisa e deseja e necessita. Não consegue produzir porque os recursos de produção são escassos. Terra, capital, matéria-prima e trabalho. Mesmo usando todos esses recursos de produção disponíveis, você ainda não consegue atender a necessidade de todo mundo. Então, o que nós temos que fazer? Produzir o máximo possível. Olha o que o monopólio faz, senhores. Ele bota o preço lá em cima porque ele tem poder para isso e a quantidade reduz, ineficiência, perda de bem-estar, estamos fora do máximo de eficiência de Pareto. Tá bom? Em resumo, sempre que você tiver uma situação em que o preço de um monopólio for maior do que o preço competitivo, ou seja, o preço de mercado for maior do que o preço competitivo, você tem uma situação de ineficiência. Aí sabe o que você tem que fazer? Sabe a mão invisível do Smith? Preço de mercado maior do que o preço de monopólio, desculpe, maior do que o preço competitivo, então a quantidade de monopólio é maior. Sabe a mão invisível do Smith? Cadê você, gente? Smith, aqui, cada pessoa procurando o próprio interesse público, vai lá, aumenta o lucro dele, e isso gera benefícios para a sociedade como um todo. Smith está certo pra caramba, isso é inevitável, está certíssimo. Esqueceu de botar uma vírgula, mas essa minha ideia da mão invisível só funciona para mercados competitivos. Se os mercados não forem competitivos, se um mercado não for competitivo, a mão invisível do Smith não funciona. Então, vamos lá. Quando você tem poder de monopólio, que é uma das falhas de mercado, mas é a mais observada, você tem poder, preço mais alto do que o preço competitivo, a quantidade menor, já era. Não estamos mais numa situação de mão invisível do Smith trabalhando para a sociedade. Estamos numa situação em que é ineficiência estrutural. O que você precisa? Olha o título do slide, você precisa da mão visível do poder público para fazer esta porcaria deste mercado funcionar de maneira eficiente em benefício da sociedade. E o que significa isso? Você tem que o poder, eu vou ter agências reguladoras, tá mal, esquece. Leia poder público. O poder público tem que entrar nesse mercado para garantir que ele ofereça preços menores, quantidade maior e qualidade melhor. Tá? Sempre que você tem um mercado em que o poder de monopólio, o poder de mercado é exercido, cabe a entrada do poder público para fazer esse mercado chegar na situação de preço competitivo e, portanto, maior quantidade ofertada. Nós temos várias agências reguladoras que foram criadas para isso. Por isso que eu botei agência reguladora em cima, mas a ideia é poder o poder público em geral, né, interferindo nos mercados. Além disso, mas você tem várias agências reguladoras que foram criadas para isso. A ANP, a Agência Nacional do Petróleo, que lida com petróleo e gás, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, a ANTAC, me parece nome de remédio isso para burro, não sei porquê. Aliás, existe um ANTAC com K que serve para o estômago. Né? Foi criado na década de 60 e acabou com 95% do câncer de estômago, o que me permite tomar todo dia uma dose de uísque. Se não fosse ANTAC, se não fosse um ANTAC com K, eu provavelmente não estaria aqui dando aula para vocês, senhores, participando dessa palestra. Né? Então, parabéns ao cara, o gênio que desenvolveu o ANTAC. A ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANC, Agência Nacional, ANC, Agência Nacional de Aviação Civil, é isso? É ANC mesmo? ANAC, faltou um A. ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. A ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, que regula os planos de saúde. A Anvisa, Agência de Vigilância Sanitária, que regula o preço dos medicamentos e a qualidade. E o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que regula todos os mercados oligopolizados, que têm um poder de mercado, mas que não se enquadrem nesses específicos que eu acabei de falar. Tá, senhores? Eles trabalham para quê? Se você entrar lá, a ANP, lei de criação da ANP, lei de criação da Anatel, tá lá.
Compete a ANP como é que ele chama? Universalização dos serviços. Significa aumentar a quantidade de produto. A modicidade tarifária. Modicidade tarifária é tarifa baixa, módica, preço baixo. Garantir a qualidade. Todas as agências, cara, está escrito isso. Né? Preço baixo, qualidade alta, oferta para todo mundo, tá? Maior quantidade. Tá? Já o CAD, ele visa isso também, mas para mercados que não estejam contemplados por essas agências. E por que não estão contemplados? Vou explicar agora. Olha ali, está em trâmite, está tramitando no Congresso a criação da Agência Nacional da Bolinha de Gude. Eu não sei se vocês sabem, os rapazes certamente sabem, né? As meninas que jogam bola de gude sabem, minha irmã ganhava na bolinha de gude, todo mundo quando era garoto lá na rua. Né? A bolinha de gude é um monopólio natural mundial, interplanetário. Acho que até em Marte só tem um produtor de bolinha de gude. Né? Então, é um momento, então, já que tem um puta poder de mercado, a gente criar a Agência Nacional de Bolinha de Gude, certo, senhores? Claro que não. Então, o que define a criação de uma agência é o impacto da sensibilidade política do produto, do bem e do serviço. Tá certo? É o caso de criarmos, por exemplo, a Anserva, considerando que a Ambev tem 70% do mercado de cerveja engarrafada tradicional, né? Tá aparecendo aqui um monte de mãozinha positiva na tela, né? Preço mais baixo da cerveja, quantidade maior de cerveja, qualidade maior, etc. e tal. Certo? Vamos criar a Anserva, senhores? Certamente eu votaria num deputado que levasse isso para o Congresso, que seria a bandeira dele para disputar as eleições, eu votaria nesse cara. Né? Mas, por enquanto, ninguém conseguiu concordar com a história e a gente fica com energia elétrica, transporte, saúde, etc. e tal. E o CAD? Bom, o CAD ele vai entrar em todos os mercados que não tem um produto específico, um bem ou serviço que seja tão politicamente sensível que você cria uma agência, mas que, eventualmente, o cara esteja abusando do poder de monopólio, do poder de mercado. Né? Então, por exemplo, fazendo cartel. Né? O cara faz cartel, é o CAD que vai investigar. O CAD tem uma outra função. Duas empresas enormes do setor se juntam, criando um monopólio. Tem que submeter ao CAD. O CAD vai dizer se pode ou não, baseado em quê? Se aquela fusão aumenta o poder de mercado dos caras, não pode. Porque se aumenta o poder de mercado, eles inevitavelmente vão aumentar o preço, reduzindo a eficiência econômica, reduzindo a quantidade produzida. Certo? Então, o CAD serve para isso. Ele evita a criação do poder de mercado e dá porrada nas empresas que abusam do poder de mercado de maneira ilegal. Tá? Por exemplo, fazendo cartel. Venda casada, coisas desse tipo que são ilegais. Tá? Vamos lá. Uma coisa que a gente pode também discutir um pouco, especialmente porque está começando agora, o estudo da economia, nós vimos que tem muito aluno do primeiro e segundo semestre, muito rapidamente, já volto para a microeconomia. Boa, Thales, posso voltar? O Thales fez uma pergunta aqui no chat. E se você tiver agência para tudo quanto é lá, isso ingessa a economia? Cara, eu acho que sim. Né? Eu vejo dois problemas quanto à intervenção do poder público nos mercados. Dois problemas. Uma, não ter regulação. Certo? Se você não tiver regulação no mercado financeiro, 2008, aquela cagada nos Estados Unidos, daqui a pouquinho vai ter de novo. Tá legal? Não ter regulação, vai dar merda. Tá certo? Se você tiver regulação demais, intervenção demais do poder público nos mercados, também vai dar merda. O meu exemplo no final dessa apresentação, Thales, vai ser justamente dar dois casos para vocês de intervenção do poder público errada e equivocada. Tá? O Henrique pediu ali para falar um pouquinho sobre a Anatel, né, Rodrigo? Henrique? E caraca, agora está chovendo um monte de coisa aqui. O CAD usa o HHI para medir grau de concentração da oferta. Vamos lá, o Henrique perguntou sobre a Anatel. O Henrique, a Anatel é uma agência de telecomunicações como outra qualquer. É uma agência como outra qualquer. Se você olhar lá, você vai ver que o cara está falando lá. Ó, eu tenho que garantir universalização de serviço, aumentar a quantidade, garantir a qualidade do serviço e o menor preço. Então, ele vai criar o critério de regulação econômica de mercado mais adequado para garantir um preço que se aproxime do preço competitivo.
certo? Ou pelo menos que vai tentar evitar que o preço suba. Tá? Ele vai falar aí, vai fazer isso sobre, aí que é o problema, vai fazer isso sobre... Agora o problema aumentou muito, porque antigamente o cara fazia isso sobre o mercado de telefonia fixa, voz fixa, o mercado de voz móvel, que eram diferentes, o mercado de internet. O problema é que agora é uma bagunça, né? Agora com a convergência, convergência dos produtos para uma coisa só, todas as empresas oferecem televisão, voz, dado, voz móvel, voz fixa, tudo. Né? A convergência tecnológica levou isso para o setor. Hoje você tem um produto que fica complicado de você regular. Dane-se, pior para o regulador. Ele vai ter que ser mais esperto e dar o jeito dele nisso, mas vai ter que se virar. Se você perguntar como é que os caras fazem isso, eu vou dizer para você, com anos que eu tenho observado isso, que eu não faço a menor ideia, porque telecomunicações há muito tempo que eu não me meto nisso. Antigamente era mais fácil, agora está mais difícil. Tá? Mas tem um monte de gente falando sobre isso, regulação do mercado de telecomunicações em termos de convergência tecnológica. Eu me lembro do Luiz Carlos Prado, que foi conselheiro do CAD, como eu fui também, né? Eu fui conselheiro do CAD entre 98 e 2000. O Prado foi entre 2000 e 2004. Né? E ele escreveu muito sobre isso. Tá? Depois teve um monte de pergunta, eu vou deixar para responder no final. Tá? Essa parte de agência reguladora é bem legal mesmo. Como eu finalizo com a agência reguladora, eu volto nelas. Tá? Então, só adiantando um pouquinho, já guisa de introdução para alunos de primeiro, segundo até terceiro período, que ainda não sacaram muito bem, a diferença entre macro e micro. Você junta macro com micro, você junta a teoria econômica, é tudo, né? A macroeconomia, senhores, ela vai discutir os recursos de produção macro, emprego, matérias-primas, capital e terra. O foco na macroeconomia é o pleno emprego da mão de obra. Por quê? É óbvio, o pleno emprego da mão de obra, lembra que a gente tem que ter pleno emprego de todos os recursos de produção, para que a produção seja a maior possível e o preço mais baixo possível. Mas quando a gente fala em pleno emprego da mão de obra, é porque aí tem uma questão social também. Né? Se está todo mundo trabalhando, provavelmente o salário de todo mundo está bom, porque se a demanda para o trabalho é boa, o preço do trabalho sobe, o salário melhora. E só para ter uma ideia, a gente usa sempre o PIB como referência. Se o PIB aumenta, provavelmente o emprego vai aumentar. Nem sempre. Às vezes você pode aumentar o PIB mandando gente embora e introduzindo máquina, né? Automatizando a produção. Mas na maior parte das vezes, dada uma tecnologia constante, quando você aumenta o PIB, aumenta a produção, o somatório de tudo que foi produzido no país, o emprego tende a aumentar. Tá? E, além do mais, quando bate no teto do pleno emprego da mão de obra, lascou, você não consegue produzir mais do que aqui. Tá? De todo modo, a ideia é pleno emprego dos recursos de produção. Na macroeconomia, a gente trabalha muito com pleno emprego da mão de obra. O foco da microeconomia é o máximo produzido naquele mercado específico para gerar maior quantidade, menor preço e qualidade. A análise se dá em mercados individuais, né? A análise da concorrência das estruturas de mercado, da concorrência nas estruturas de mercado. Mercado competitivo, mercado oligopolista, mercado monopolista são que a gente vai estudar, ok? A ideia geral, portanto, na microeconomia é muito teoria dos preços. A gente vai ver se o preço é ineficiente, se o preço está alto, maior do que deveria ser, e qual seria a falha que faz com que o preço nos mercados oligopolizados ou monopolizados não funcione, tá ok? Eu deixei um pouquinho agora para o final, para falar aqui nesse finalzinho da apresentação e estender eu tentei dividir ela meio a meio para trazer um caso aplicado de microeconomia. A ideia das nossas apresentações vão ser sempre essa. A gente pega um pouquinho de conceito, contextualiza e trabalha com um caso aplicado. Vamos lá. E aí, como agora a pandemia está em moda, a área também decidiu que a gente traria algumas coisas em termos de pandemia. Né? Eu trouxe dois problemas que aconteceram agora recentemente. Uma envolvendo o CAD. Né? A aviação comercial está uma porcaria, né? Aqui no Brasil é Azul, Latam e Gol. Os caras estão voando, por incrível que pareça, senhores,
com uma receita de 10% do que eles voavam em dezembro. 10%. Então, se tinha 100 pessoas no avião, agora estão com 10 pessoas. Tá? Isto, vocês podem perceber que é um caos. Né? Eles estão quebrando. Tá certo? E, o que é pior, eles continuam voando para as mesmas rotas. Então, eles voam todo mundo, a Latam, a Gol e a Azul, voam as três para a mesma rota. Tá? As mesmas rotas. O que eles fizeram? Propuseram, entre eles, fizeram um acordo lá dentro da Agência Nacional de Aviação Civil, da ANAC, conversaram com a ANAC e propuseram o seguinte: olha, gente, vamos fazer um cartel? O nome disso é cartel. Cartel, a definição de cartel é acordo entre concorrentes. O acordo entre concorrentes, normalmente, é para reduzir quantidade produzida. Quando você reduz quantidade produzida, o preço sobe e aumenta o lucro deles. Está vendo só? Eles estão gerando poder de mercado, poder de monopólio, preço módico competitivo através do cartel. Cartel serve para quê? Para criar poder de monopólio, para criar poder de mercado, para fazer o preço subir e o lucro aumentar com perda de eficiência econômica, o bem-estar econômico-social cai, o bem-estar da coletividade cai, por isso é crime, tá certo? Só que nesse caso, eles estão propondo reduzir a quantidade ofertada do serviço voo comercial, porque eles estão numa situação de falência. Né? A ideia geral é que eles consigam organizar a oferta de maneira a minimizar prejuízo para eles, tá? Sem desatender o consumidor. O consumidor continuará tendo os voos para as localidades, nenhuma localidade seria desatendida, entretanto, a quantidade de voos, em vez de voar para aquela mesma localidade, na mesma hora, na mesma faixa de tempo, de hora, Latam, Gol e Azul, vai só uma, depois na outra faixa, outra localidade, vai para outra, faixa de horário, em outra localidade, vai para outra. O nome disso, senhores, é cartel de crise. Cartel de crise é aceito no mundo inteiro. A Alemanha tem um dos órgãos antitruste mais conhecidos, eu não sei falar o nome direito, como é que é mesmo? Bundeskartel, um negócio desse, né? E lá eles lidam muito com cartel de crise, já lidaram outras vezes com cartel de crise. E aqui a ideia seria essa. Notem, seria ótimo para as empresas, sem sombra de dúvidas. Elas iam reduzir, minimizar muito prejuízo, muitas perdas. Mas se isso faz com que elas não quebrem, também seria ótimo para os consumidores, senhores, no longo prazo. Porque quando a pandemia acabar, quando a crise acabar, se das três empresas, duas quebrarem, só uma conseguir, porque conseguiu funcionar com aquela demandazinha lá, somou toda a demandazinha, foi para uma só e ela sobreviveu, a pandemia transformou o mercado de aviação comercial brasileiro em um monopólio, certo? Com todos os riscos que o poder de monopólio traz. Né? Então, para o consumidor no longo prazo, também seria útil. Né? A consulta foi levada, o cartel de crise seria bom. A consulta foi levada informalmente ao CAD, e o CAD também de maneira informal entre os conselheiros do CAD, são 6 conselheiros mais um presidente, são 7 conselheiros que julgam, o CAD diz que não dá, é cartel, a nossa legislação não aceita cartel, prevê que, que cartel não pode funcionar, e aí, nesse caso, as empresas estão aí ferradas. A Latam já vai perder concordata, e aconteceu uma coisa muito ruim. O CAD disse o seguinte: se elas se juntam para isso, elas estão juntas na mesma mesa negociando, provavelmente o preço vai subir. Vai ter menos concorrência nos mercados e o preço vai subir. É até provável. Você vai pagar um pouco mais agora para ter o serviço, tá certo? Mas o preço deve subir. Ok, é possível que suba. Né? Não digo que não vai subir. Até pode ser uma solução. A demanda caiu para caramba, o preço sobe um pouquinho, concentrado, toda a demanda concentrada numa empresa
por localidade, por horário. Melhora a rentabilidade, né? Mais passageiros, tá legal. E o CAD disse que não pode. O que aconteceu? O Ministério da Fazenda está fazendo o que agora, senhores? Estudando um meio de dar subsídio para as empresas sobreviverem, repetindo o que está sendo feito no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, os caras deram mais de 70 bi para as empresas aéreas, estão prometendo dar. Para você ter uma ideia de que 70 bi de dólares, aqui nós estamos dando 60 bi de reais para os estados e municípios combaterem o Covid. Você vê o tamanho da ajuda que está sendo dada lá. Certo? Um monte de gente entrou agora. Quem entrou agora, por favor, para receber o certificado, digite no chat nome completo. A partir do nome completo digitado no site, vocês vão receber o certificado em casa. Não deixe de digitar o nome completo no site agora, por favor. Isso, Michele, obrigado. Tá? Então, o que aconteceu? O Ministério da Fazenda, o Tesouro Nacional, está dando uma ajuda bilionária para as empresas aéreas. Do tamanho do que está dando daquelas 600 pratas para as pessoas vulneráveis. Tá? Então, olha o que aconteceu. Como o CAD não fez a intervenção no modo certo, aliás, não fez a não intervenção, né, do poder público no mercado, sabe quem vai pagar pela aviação comercial civil sobreviver? As 3 empresas? O contribuinte. O cara que está recebendo 600 pratas lá e que nunca voou na vida. Em vez de ser o consumidor, o cara que voa, quer pagar provavelmente um pouco mais caro para ter o serviço, nós socializamos o ônus da manutenção das companhias aéreas brasileiras, porque houve uma não intervenção errada do CAD. O CAD não deveria ter intervido, o CAD deveria ter deixado o mercado funcionar livremente. Livremente não, desculpe, na verdade não estaria livre, estaria cartelizado pelas empresas num momento de crise, um cartel de crise. Aí elas teriam que ter um compromisso do CAD de, num determinado momento, voltar a concorrer nas bases tradicionais. Tá? Só um exemplo de como é importante você olhar a microeconomia, né? Os conceitos microeconômicos fundamentais. Você hoje tem um bem-estar econômico, social melhor no mercado de aviação comercial? Não, não teremos. Tá certo? Provavelmente alguém vai quebrar, e se não quebrar, porque nós, consumidores, consumidores não, nós, pagadores de impostos, contribuintes, vamos pagar, mesmo aqueles que não voam, nunca voaram na vida. Tá? Exemplo 1. Depois eu volto lá para o chat, aquele monte de perguntas que vocês fizeram lá sobre regulação. Né? Tá vendo, Luciano, como é que esse tema é legal, cara? Nossa, tá vendo? É uma vigarice boa que a gente faz. Desculpa. É um tema de pesquisa boa que todo mundo gosta. Mercado de escolas, senhores. Aconteceu uma coisa muito interessante agora também. Há, no momento, em prefeituras, estados e no Senado Federal, 70 propostas de mudança legislativa obrigando que as escolas façam desconto compulsório de mensalidade escolar agora em tempos de pandemia. O nosso bravo governador Witzel também soltou um decreto obrigando o desconto mínimo de 30%. Ok? Não me pergunte como é que ele chegou em 30%, porque eu não faço a menor ideia. Eu gosto tanto de 32. 32 é um número legal, né, cara? 21, número de anos que o Botafogo ficou sem ganhar um título, hein, Luciano? 21 é legal, cara. Não é botafoguense, é um número bastante cabalístico pra gente. 21%, tão mais bonito que 30, né? 32 eu também gosto, não sei por quê. É porque 3 mais 2 dá 5. Agora, por que 30, então? Foi feito algum estudo econômico? Claro que não, senhores. Sabe por que não foi feito nenhum estudo econômico? Porque o serviço de educação ele é prestado por uma infinidade de escolas que não tem a menor semelhança entre elas. É diferente de aviação comercial. O serviço é o mesmo. Ele é praticamente homogêneo, pequena diferenciaçãozinha. Você faz não sei o que no chat, o outro tem um serviço de bordo melhor, o outro, os comissários são mais bonitos, e etc e tal. Mas não é bonito, não tem muita diferença. Escola não, senhores. Você tem escola
preparada para um nível de renda. Estou falando de escola paga, né? Isso é mercado, oferta e demanda. Tá? Por favor, não faça que nem aqueles advogados lá, procuradores gerais, que falam, mas o Rui, mercado não deveria ser escolas, educação não deveria ser um mercado. Tá? Eu estava uma vez numa palestra sobre plano de saúde, operadora de saúde, há muitos anos atrás, e o presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar falou na palestra, depois de eu falar do mercado, oferta e demanda, ele falou, os economistas esquecem que saúde não é mercado. Ah, meu Deus. E tive que falar para ele logo depois, né? Ô, fulano, então você está no lugar errado, porque você está intermediando vendedores de um produto com compradores de um produto. Oferta e demanda é um mercado. Então vai ver que é por isso que está dando merda essa sua regulação, porra. Você está regulando um mercado, relações de consumo. Tá? Então, vamos lá. Mercado de saúde, de escola, mercado de educação. Você tem um monte de gente oferecendo para pessoas de mais baixa renda, pessoas de média renda, pessoas de alta renda, pessoas de altíssima renda, escolas bilíngues, escola em período, meio período, escolas em período integral, escolas que trabalham com apenas 20 alunos em sala de aula, escolas que trabalham com 40, com 60, com 100, escola que parte do conteúdo é à distância, escolas que estão localizadas perto da rua, escolas que estão lá para dentro, que é difícil de chegar. Você tem um perfil de escolas, de vendedores, ofertantes desse serviço, que é totalmente heterogêneo e você não consegue trabalhar eles de modo organizado e geral. Então, como é que você me chega em 30%? Isso é uma loucura, tá certo? E impor isso é uma loucura maior ainda, eu vou dizer por quê. Você vai punir as escolas que trabalham nos nichos de mercado mais competitivos. Por exemplo, a competição é geográfica. Se você tem uma escola bastante afastada e todo mundo tende a colocar a escola mais próxima de você, se a escola particular, estamos falando de escola particular, se ela é mais afastada, você não bota nela, você bota noutra que é mais próxima. Se você tem uma região geográfica com muitas escolas, a competição vai fazer que o preço ali seja mais baixo hoje, inevitavelmente. E aí, naquele preço mais baixo, você vai ter um lucro menor. E aí, as escolas que já têm o preço menor, que têm mais pressão competitivas, serão as mais punidas. As escolas que trabalham com um nicho de mercado diferente, que atendem alunos com necessidades especiais, né? Essas escolas têm um custo mais alto. Então, veja, você não conhece a estrutura de receita das escolas. Você não conhece a estrutura de custo das escolas. A gente falou preço, quantidade e qualidade. Você não consegue determinar a qualidade das escolas. Esta interferência do poder público nos mercados vai dar merda. É besteira na certa, certo? O cara que faz isso talvez imagine que o custo tenha diminuído das escolas, o que não é verdade, né? Você entra numa planilha de escola, professor é o item mais caro. O aluguel não caiu, o IPTU não caiu, os impostos não caíram, o professor não caiu o preço. Acho que vai ter professor até que vai cobrar mais caro, o cara agora vai ter que transformar a aula presencial dele aí, que é aquilo que ele sabia fazer, em algo intermediado por tecnologia. Tá? Pode ser até que suba o custo, tá certo? O cara vai ter que estar comprando agora equipamento novo, vai ter que estar se virando para melhorar as aulas dele, pode ser até que o preço suba. Tá? Então, cortar 30%, cara, você pode, quebrar empresas competitivas, tá? Mais competitivas. 2, quando quebrar essas empresas competitivas e volta daqui a 4, 5, 6 meses, 8 meses de aulas presenciais, você vai ter concentrado no mercado, talvez o preço suba. Tá? Tem prejuízo da eficiência econômica, do bem-estar econômico e social, da alocação eficiente dos recursos. Você vai mandar o professor embora, tá certo? O professor vai ter que estar lá, pegar as 600 pratas. Né? Isso aí pode fazer funcionário. Dependendo do número de escola quebrando, você vai fazer a retomada da economia pior. Vai ter uma massa salarial menor. Você tem escola pra caramba no mundo. Então, é uma série de coisas que não melhoram o bem-estar econômico e social, só piora. Foi uma péssima intervenção, entendeu? Cara, eu perdi ali a Camila. Deixa eu clicar aqui no site. Eu tinha deixado o chat apagado. Vamos lá, Camila, o que você perguntou? Camila, perdi a Camila. Camila, a Camila perguntou, mas, Rui, o CAT permitia catalisação agora, não abrindo precedente para outras situações no futuro?
isso, o CAD teria que deixar claríssimo que situação de crise, é cartel de crise. Tá? No futuro, continuam as mesmas regras, não de jeito nenhum, né? Jéssica, Rui, além deles não saberem a composição da receita, também não contaram com o impacto da inadimplência e atraso. Ih, caramba! Obrigado, Jéssica. Inadimplência, atraso, porra. Vai pagar 30% menos que estão pagando. Beleza, Jéssica. E vão diminuir o salário de professores? Vão, Isabela. Né? Tem professor já recebendo menos. Obrigado, Matheus. Exatamente, Eduardo. O cartel de crise existe já com... é um precedente. Daqui a 3 meses, 4 meses, 5 meses, ó, gente, acabou. Sentamos aqui de novo. Cortem todos os contatos. Você sabe qual é o maior medo do CAD? Tem aquele bloco de carnavalesco, né, lá de Ipanema, que diz que simpatia é quase amor, né? Se você junta os caras e eles começam a gostar de conversar ali juntinho, né, cara? Depois para separar é difícil, né? Namorado é assim, né? Simpatia é quase amor, eu gosto desse bloco, eu lembro sempre disso. Juntou os caras. Por isso que, por exemplo, quando você tem empresas, você tem membro do conselho de administração da empresa A, que também é membro do conselho de administração da empresa B, e as duas atuam no mesmo setor, isto, para mim, é totalmente proibido pela lei brasileira de defesa da concorrência, pelo CAD. Tá? Mas, enfim, é um risco que a gente corre, mas eu acho que seria melhor do que deixar quebrado. Tá? Senhores, eu disse que ia fazer metade, são 6h10. Vocês querem... Ficou lá para cima um monte de perguntas. Vocês querem encaminhar pelo chat mais algumas perguntas? Professores, querem fazer algum comentário? Aluno pode ir encaminhando pelo chat aqui, tá? Professor, algum comentário? Rui, eu fui anotando algumas das perguntas, se você quiser, te repasso, certo? Pode, por favor. Peraí. É porque eu fui lendo pelo chat, mas eu me perco às vezes. Eu não consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo, né? Ó, tinham perguntado, mas isso não, aí eu estava anotando, então às vezes eu nem consegui seguir o que você falava e o que as pessoas falavam, então eu fui anotando. Tá. Pediram para você falar mais do caso da Anatel. Já foi, Henrique. Verticalização é prejudicial? Ponto. Vamos lá. Você tem 2 tipos de fusões empresariais, né? Você tem as fusões empresariais horizontais, em que uma empresa que faz cerveja compra a outra que faz cerveja. Brahma e Antártica fizeram a Ambev. Isto concentra o mercado, tem menos vendedor, e a probabilidade do preço subir é real. Certo? Mas você tem um outro tipo de fusão, que é uma empresa que produz um insumo, compra ou se funde, faz uma joint venture, o que seja, aqui embaixo na cadeia produtiva faz o produto final. O cara que faz o aço compra a empresa que faz o automóvel. Tá certo? Por que isso é complicado? A Petrobras, que distribui a única produtora de gasolina no Brasil, ela manda a gasolina para a BR, distribuidora, e também manda a gasolina lá para a Shell. Tá certo? Ora, por que se a Petrobras não fosse dona da BR distribuidora, jamais o CAD deixaria essa fusão acontecer? Porque a Petrobras, que faz a gasolina aqui em cima, no upstream, né? A Petrobras ela pode ser tentada a fazer o seguinte: eu dou um preço menor para a BR distribuidora, essa minha empresa aqui embaixo, com preço menor, ela bota um preço baixinho e quebra a concorrente Shell. Domina o mercado downstream de distribuição e sobe o preço de monopólio. Tá? Então, a verticalização de mercado é problemática quando uma das empresas ela detém o monopólio de um insumo e depois ela pode sacanear os compradores desse insumo que compete no mercado lá embaixo, no mercado downstream, e favorecendo a sua empresa controlada e coligada. Aí a empresa tem preço menor. Posso interromper? Você pode fechar sua apresentação? Fica melhor te ver quando você está... Claro, vou desligar a apresentação. Vou sair da apresentação. Boa. Sair? Deixa eu interromper a apresentação, né? De fazer isso, eu acho. Espera aí. Apresentar agora... Ué, apresentar? Não, apresentar agora. Sair, não sair? Já foi, já tá bom. Tá, ok. Então, a ideia é essa. Você... uma empresa produtora de insumo
ela domina o consumidor do insumo, esse cara compete com um monte de gente, e aí ele, favorecido na competição, ele quebra o resto. Domina o mercado, vira monopolista, exerce poder de monopólio, sobe o preço. Subir preço é o pior dos mundos, subir preço equivale a reduzir bem-estar econômico mundial. Subir preço significa que a quantidade vai cair, subir preço é tudo de ruim na economia. Outra, Claude. Desculpa, estava botando o som. Vamos continuar. No chat também. Qual índice o CAD utiliza para medir poder de mercado? Gini, HI? Para medir, não é só a concentração que vale, né? Mas para medir concentração, o HI. Tá? Na última palestra, vocês vão saber o que é. Tá? O Thales pergunta aqui, pessoas, os reguladores tomam atitudes que influenciam diretamente na economia. Entretanto, não tem mecanismo para analisar isso. Ou tem? Não. A turma que mexe com regulação, nós temos alguns especialistas de regulação aí assistindo essa palestra, essa conversa, lembra o termo, além das falhas de mercado, que sacaneia o mercado lá, escolhendo o preço, faz o preço subir, o preço não ser eficiente, podem acontecer falhas de regulação, tá? Quando o regulador faz merda, tá certo? Ou quando o regulador é capturado pelo regulado, tá? Antigamente, antes da ANAC, nós tínhamos o Departamento de Aviação Civil, que organizava CAD, organizava Varig, Transbrasil, VASP, Aviação Comercial. Era um monte de velhinho brigadeiro da aeronáutica aposentado, que eles tinham a única função de beneficiar a Varig na competição e ferrar o consumidor. Esse era o objetivo do DAC, entendeu? Você tem um órgão americano, que é o de controle de medicamentos, como é que é o nome dele mesmo? Alguém me lembra aí, por favor? Como é que é mesmo, Luciano? Quem lembra aí? O órgão americano de controle de medicamento? FDA. O Federal Drug Administration, FDA. Né? O FDA é ridicularizado no mundo inteiro. Todo mundo sabe que o FDA existe para ferrar o consumidor e favorecer os laboratórios americanos, inclusive nas exportações para a África, etc. Para dar lucro para os caras. O órgão regulador da Califórnia, na época que deu pau lá a Enron, né, ficou ridicularizado. O órgão regulador é controlado pelo Dick Cheney, vice-presidente dos Estados Unidos na época do George Bush, e só tinha uma função que era beneficiar a Enron. Né? Então você tem a cooptação do órgão regulador pelas empresas reguladas, mas também tem erros técnicos, tem falhas de mercado, como eu acho que essa, por exemplo, o CAD cometeu. Ninguém regula, tá? Não tem como regular. Tá? Claude, outra? Como as agências conseguem garantir preços menores e quantidades maiores? Depende de cada setor e como a regulação acontece nesse setor. Tá certo? Vale a pena assistir a aula de Economia da Regulação e da Concorrência, é uma das aulas da grade que a gente coloca, é um semestre inteiro. Tá? Há várias formas, tá? Todas elas são boas, mas nenhuma é muito boa. Tá? Eu acho que você já respondeu tudo. A do CAD você já respondeu, né? Permitir a carteirização agora, não abriria precedente. Tá, pois então acho que foram todos. Gente, tem mais alguém tem mais alguma pergunta? Bom, vocês já viram que, na verdade, professores, né? Na próxima a gente pode falar um pouco mais, não dividir só a metade do tempo, porque não necessariamente a gente vai conseguir fazer um bate-papo pela metade do tempo, né? Se alguém quiser meter algum tema aí para falar mais 15 minutinhos... Tem mais uma pergunta, Rui. Tá, manda. Pode falar mais do que você acha sobre os impactos do mercado de escola, no mercado de escolas? Você acha que será impactado negativamente e haverá aquisição dos grandes grupos? A Jéssica está perguntando. E antes dela, o Stefano botou uma boa também, cara. Pô, eu não vi. É que para ver o chat, tem pergunta aqui, eu tenho que ficar mexendo no cursor, eu bobiei, não abaixei o cursor. Desculpe, Stefano, desculpe, Jéssica. Vamos lá, primeiro, Stefano. Mercado de meio de pagamento, maquininha de cartão de crédito, tá certo? Cara, esse mercado de meio de pagamento bancário é uma bagunça. Deixa eu ficar nessa do Stefano aqui um pouquinho. Os bancos, eles tentam o tempo inteiro manter o poder de mercado, né? Vocês têm os 5 maiores bancos do Brasil,
detém 80% do mercado. E eles querem continuar fazendo isso. Tá certo? Então, o que eles fazem? A pergunta foi feita lá. Eles tentam verticalizar toda a oferta de bens e serviços dele. Então, eles entram em vários mercados, né, como, por exemplo, de meio de pagamento de maquininha de cartão de crédito. Né? Agora, o Banco Itaú fez um acordo com a Redcar, que é dele mesmo, dizendo o seguinte, ó, os caras da Redcar que tiverem conta no Itaú não vão pagar taxa da administração do Redcar. Olha que lindo. Ele verticalizou. O Itaú e o Redcar. Se você quer entrar no Redcar e entra no Itaú, traz a sua conta da tua empresa para o Itaú, você não paga a taxa de desconto, a taxa de cobrança do uso do Redcar. Isso é totalmente ilegal. O cara está usando o poder de mercado que ele tem aqui para aumentar o poder de mercado lá do banco. O cara está roubando o cliente do outro, não porque está oferecendo um serviço bancário melhor, certo? Mas é porque ele tem um cartão. Então, o pequeno banco, o banco de segunda linha que não tem um cartão, está lascado, vai perder um monte de cliente. As fintechs não vão conseguir se firmar no mercado. Nenhum empresário pequeno, comerciante, vai querer ter a conta numa fintech, porra, se ela pode ganhar 4%, 5% ao não pagar a taxa de administração do cartão, tá certo? Então, cara, isto é direto. O CAD já tinha dado porrada neles, e agora o Banco Central, viu, Stefano? O Banco Central, ele entrou, regulamentou esse mercado, e problema é que o Banco Central regulamenta o mercado, eles entram com uma sacanagem diferente. O Banco Central regulamenta essa nova sacanagem, eles entram com a sacanagem ao quadrado diferente. E aí, irmão, né? A última agora é a seguinte, eles criaram uma empresa de transporte de valores, uma Brinks, esses carros fortes da vida, né? Essa empresa de transporte de valores, ela cobra baixíssimo aos bancos, tá? Muito baixo, afastando... então, os bancos não precisam mais contratar as empresas de transporte de valores tradicionais, Brinks, Prosegur, Protege, etc. e tal. Contrata a empresa deles, que é a Embras, uma coisa assim, esqueci o nome, tá? Empresa de transporte, Embrasport, sei lá. E aí, mas eles fazem o quê? Os pequenos caras que têm um pequeno comércio, que também precisa que as empresas de transporte vá lá, esse cara ela não vai. Ela só vai nos grandes bancos e preço de prejuízo para eles, tá certo? Eles não precisam dar lucro. O lucro é o próprio banco. Esqueci de falar, os 5 bancos são donos dessa empresa de transporte de valores, associados. Então, a empresa de transporte de valores cobra um preço baixinho para eles, está quebrando as outras transportadoras, as outras transportadoras, como está caindo renda, tem que cobrar mais caro dos pequenos negociantes, para os quais essa empresa grande, controlada pelos bancos, não faz o transporte. Ou seja, cara, é uma sacanagem atrás da outra. O CAD olha isso, o Banco Central olha isso, e o tempo inteiro você tem que ir intervindo nos mercados, tá? A Jéssica pode falar mais sobre os impactos do mercado de escolas, da aquisição dos... Isso, Jéssica. Eu esqueci também de falar isso, ele é legal. Os grandes grupos internacionais e nacionais estão entrando agora rasgando, não apenas no 3º grau, mas também no 2º grau, hein? E 1º grau, direto e reto. Aqui em Niterói nós tínhamos a escola lá, Guilherme Sá, que é muito boa em Niterói, toda comprada, tá certo? Nós tínhamos no Brasil, por aquilo que pareça, algum tempo atrás, entre as 5 maiores universidades do mundo, 2 eram brasileiras, né? Croton e aquela outra lá. Já estão internacionalizadas, não são mais brasileiras. Eram maiores em número de alunos. Né? Tinha 500 mil alunos lá antes de estacionar. Né? E isso vai acontecer. Elas estão sendo internacionalizadas. Bom, não sei se é bom ou é ruim. O problema é que elas estão sendo internacionalizadas e concentrando nichos de mercado. Quando concentrar o nicho de mercado, aí vem o abuso do poder de monopólio, né, senhores? Tá? Bernardo, como evitar que os reguladores sejam capturados? É isso mesmo, a Public Choice escolhe muito isso, faz isso. É difícil, cara. Você tem que dar algumas questões, você tem que dar independência financeira para a agência, você tem que dar bons salários,
você tem que fazer a rotatividade, né, de 2 a 4 anos só de mandato, tá certo? E você tem que evitar indicações políticas, tem que ser indicações técnicas, tá certo? Para residentes reguladores. Muito difícil, o mundo inteiro se debate com esse problema, Bernardo, sem solução, tá? Cristiano, fala de mercado. Como coisa não faz sentido existir um mercado competitivo de água? Não, impossível. Né? Impossível. O mercado de água, distribuição de água não será competitivo nunca. Né? E a maior falha do mercado de água, em geral, acesso à água, é dada lá pela ANA, né? Agência Nacional de Águas. E ela tem que fazer uma regulação do acesso à água. Né? Isso também entendo muito pouco, mas a Agência Nacional de Águas, ela não é uma agência reguladora de mercado tradicional, específica, porque ela não mexe com preço, nem com quantidade, nem com qualidade. Ela mexe com como você lida com o insumo água. Tá? Agora, para o distribuidor de água local, impossível. É um monopólio natural, só pode ter um, tá, Christian? O Matheus falou que o Bradesco fala a mesma coisa com o Cielo, né, Matheus? É isso mesmo. Caixa 24 horas. O Thales, você sabe quem é o dono do Banco 24 Horas? Os 5 maiores bancos do Brasil. O Banco 24 Horas é controlado pelos 5 maiores bancos do Brasil. E aí ele vai cobrar taxas para saque no Banco 24 Horas das fintechs. Não vai cobrar dos grandes bancos. Vai cobrar dos pequenos bancos. Não vai cobrar dos grandes bancos. Vai transferir os valores que estão ali imediatamente para a conta, porque também os caixas 24 horas também aceitam depósito, né? Alguns caixas ficam dentro do Carrefour, etc. e tal, aceitam depósito lá em dinheiro dos pequenos comerciantes. Vai transferir para a conta do pequeno comerciante no mesmo dia. Para os outros vai levar 36, se não forem, não tiver no esquema. E o Banco 24 Horas é que é dono dessa empresa de transporte de valores que eu te falei. Integração vertical total, tá, Liz? Tá? A Eduarda diz, os grandes bancos, 5, quando saíram com a positivo, fizeram o birô de informações. Isso. Mas, Eduarda, numa boa. Tá vendo só? Um cartel bom para as pessoas. A Eduarda lembrando, boa informação para caramba, Eduarda, que quando foi feito o cadastro positivo, né, para quem não sabe o que é cadastro positivo, hoje em dia, senhores, provavelmente alguma pessoa não sabe disso, né, então os demais me desculpem, hoje em dia, quando você chega para comprar crédito, o cara vai lá dar uma telefonada para essa empresa de cadastro de crédito, e o cara diz, cara, não vende por ruim não, porque está devendo um monte de gente aí, tá certo? Então, só se você está devendo alguém, é que o cara te dá a informação, o cadastro negativo. Se você é furado, não vende para ele. Mas ela poderia ter um cadastro positivo. É o seguinte, o Rui, cara, paga o cartão de crédito à vista sempre, nunca entrou no cheque especial, nunca deveu nada. Aí o que você faz? Eu posso emprestar para esse cara? Eu banco, Casa de Bahia, ligador em você, eu posso oferecer para você uma linha de crédito mais baixa, porque o seu risco de inadimplência é mais alto, senhores. O preço da taxa de juros é muito impactado pelo risco da inadimplência. Se você tem uma inadimplência baixa, você tem um custo menor, um risco menor. Então, se eu tenho um cadastro positivo que diz que eu sou um cara bacana, eu tenho uma taxa de juros menor. Esse cadastro positivo pode ser o cara top, médio, e sai fora desse filho da puta que ele não paga ninguém. Tá? Bom, o cadastro positivo está sendo autorizado lá, antigamente era proibido por lei fazer isso. E aí os cinco bancos aqui, Eduardo está lembrando, se organizaram para fazer um birô de cadastro, né, que parece que tem mais informações e é mais positivo do que essas histórias aí, essas empresas de análise de risco e inadimplência. Aí, cara, se eles fizerem isso e divulgarem para todos, é bom para a sociedade. Porque aí o cara que tem, que é o bom comprador, ele vai pagar menos juros, vai reduzir os juros médios da sociedade, olha, reduz os juros médios da sociedade, aumenta o consumo, aumenta a produção, a renda, o emprego, tá certo? É uma boa ideia, tá? Renan Michel, Rui, o futebol profissional do Brasil vai precisar do CAD? Cara, eu não sei, eu acho que o Botafogo, o Vasco e o Fluminense vão quebrar, né? Vai concentrar na mão do Flamengo,
eu acho melhor fazer todas as pessoas de bem parar de torcer para futebol, cara, né? Porque, pô, torcer pro Flamengo é inaceitável, né, Michel? Você sabe disso. Né? Vai concentrar, né, Michel? Stefano gostou da pergunta do Michel, né? Deixa eu olhar mais aqui. Daniel, banco do 24 horas reduziu o custo do banco? Ele tirava o caixa eletrônico próprio que existiam fora das agências. Exatamente, desistiu muito, reduziu muito, exatamente. Reduziu muito o custo. O banco 24 horas ainda dá algum lucro, embora ele claramente não seja para dar lucro, seja para aumentar o lucro dos bancos. Né? O risco do banco 24 horas é aquele que eu falei aqui, é ele começar a cobrar taxa. Eu estou com uma marca aqui, uma bolha aqui na mão, porque eu sou um homem que trabalha em casa em tempo de pandemia. Isso aqui é de varrer a casa e passar pano no chão. Tá? Olha só como é que um homem nunca pegou um pano de chão na vida acontece. Usem luva, por favor. Em tempo de pandemia, eu usei máscara e luva. Aquilo que eu falei, como os 5 grandes bancos são donos do Banco 24 Horas, o Banco 24 Horas pode dar tarifa diferenciada para os bancos, sacaneando as fintechs, os pequenos bancos. Se você for sacar seu dinheiro da fintech no 24 horas, vai perder 10 lá para eles. Cada vez que você sacar, você perde 10. Você fica puto e sai da fintech. Tá? Mas eles reduziram o custo, sem dúvida, né? Ok. E saiu um monte de futebol, tá vendo? Michel, você esculhambou a porra da palestra. Tá? O Natan, que é o Botafoguense, está lembrando aqui que o Botafogo foi campeão de novo. Natan, não sei na sua casa, quando saiu o gol do Túlio, razoavelmente impedido, foi foguetório para tudo quanto é lado. Tá certo? Aqui os foguetes esfocaram, eu não consegui nem ouvir mais, cara. Tá? Se sobrar tempo, para você falar da recuperação do setor dos hospitais. Boa, cara. Né? Aumentou o monopólio das grandes cadeiras de restaurante, do hospital, não, desculpa, hospitalidade, né? Isso aí, cara, é um setor. Agora nós estamos na parte macro, né? Da intervenção do poder público nos mercados. Né? Cara, todo mundo diz que entende disso, que a parte de hospitalidade em geral, hotéis, restaurantes, etc. e tal, respondem por um volume de recursos de emprego altíssimo na economia. Né? E o que o mundo inteiro está fazendo nisso? Cara, mais uma vez vai ter que subsidiar, cara. Tá? E aí a loucura é você ter que subsidiar e gastar dinheiro pra caramba num país que, evidentemente, tinha problemas do déficit de dívida. Tá? O que eu entendo aí, cara, com sinceridade, Ingrid, é o seguinte: a gente tem que gastar, não vai ter jeito. Vamos deixar quebrar? Vamos deixar quebrar os hotéis? Vamos deixar quebrar os restaurantes? Vamos deixar concentrar mais uma vez? É isso? Vamos matar um setor com um PIB desse tamanho? É claro que vamos ter que gastar. Nós temos um problema aí que é o seguinte: na verdade, todo o treinamento, a vida inteira do nosso bravo Paulo Guedes foi para cortar. Cortar déficit, cortar déficit, cortar dívida, cortar déficit, cortar dívida, porque com déficit público baixo, uma dívida pública baixa, naturalmente os investimentos privados retornam e a economia volta a crescer. Não é bem assim. Né? Não tem esse naturalmente. Mas tudo bem, mesmo que tivesse. Agora não é o momento de cortar, é o momento de gastar. E aí o Guedes fica meio maluco, porque ele não aprendeu a gastar, ele só aprendeu a cortar. Isso está fora do cardápio dele, ele nunca se treinou para isso. Então agora nós temos que aprender a gastar. E pensar o seguinte: pós-pandemia, nós vamos estar com um déficit público brutal, uma dívida pública brutal, mas que não será. É uma característica brasileira, vai ser mundial. O importante é você mostrar para os agentes econômicos que pós-pandemia você vai ter um esquema para, em 1, 2, 3 anos, que vai levar 1, 2, 3 anos, você tem um esquema de recuperação das contas públicas, tá certo? Consistente e que vai trazer tudo de volta para a normalidade. Tá? O importante não é o tamanho da dívida pública em relação ao PIB. O tamanho é se ela está crescendo e continua crescendo de forma exponencial e descontrolada. Então, daqui a 1 ano,
você tem que mostrar que a dívida pública está grande pra caramba, era 70% do PIB, agora vai ser 2 vezes o PIB, 200% do PIB. Mas estará controlada, não, sem crescimento exponencial, assim que a economia retomar, esse negócio vai lentamente caindo de volta. O pós-normal não vai ser nenhum país emergente com 70% da dívida em relação ao PIB. Vai ter todo mundo com 150%, 200%, tá, gente? Tá bom? E aí tem que gastar, tem que sustentar esses caras, se não sustentar, o desastre econômico vai ser muito e muito maior. Aliás, sem esses caras não tem renda, não tem venda, não tem receita, sem receita não tem imposto, e a dívida pública vai aumentar do mesmo jeito. É melhor gastar financiando os caras. Tá? No banco gera boleto pelo Bradesco. É verdade. Isso. É fintech do Bradesco, é Next. Mas não é do Bradesco. Isso. Repassa o custo do saque aos clientes. É isso. O Banco Inter tem custo zero, não pertence aos 5 grandes. Por enquanto, tá, Liz? A hora que os caras não quiserem, as fintechs... Por enquanto, as fintechs não incomodam, tá? A hora que começar a incomodar, pode dar merda, tá? Um outro detalhe também sobre isso, é que eu não entendo merda nenhuma desse mercado. Eu já falei para você de uns 10 mercados aqui que eu não entendo porra nenhuma, né? Tá começando a pegar mal, né? Mas é isso. Eu só entendo o mercado depois que traz um problema específico concorrencial e começa a mexer com ele, tá? Em geral, não entendo mesmo, não. Tá? Rui, aí eu tinha feito uma pergunta também sobre o setor de hospitalidade, você chegou a falar? Isso. Hotéis, B&B, pequenos restaurantes pequenos e grandes, tá? É uma questão até macro do que micro, tá, eu diria. Okay? Já que, por ser um mercado competitivo, não cabe nenhum tipo de regulação. Tá bom? Só sanitário. Só sanitário. Não cabe nenhum. É um mercado competitivo. Vai regular isso por quê? Tá? Nenhum tipo de regulação. O poder público não se mete nesse mercado, exceto por questões sanitárias. Tá? Ok. Ok? Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta Não. aqui. Então, assistindo. Muito bom. Público, agradeço a todos vocês. Mais uma vez, pela última vez, para receber o certificado, o aluno que quiser, seja da UF, se não seja da UF, não faz mal, por favor, entre com o nome completo no chat agora. Nome completo, presente, por favor, certificado. Ok? Então, gente, na verdade, esse primeiro evento que a gente fez, a gente ainda está acertando algumas coisas, como que controla o chat, tinha gente mandando e-mail também, no meio da reunião, pedindo o link para entrar, então, na verdade, a gente não tinha pensado nessa questão, então, eu tô levantando todas as falhas que a gente teve para ir melhorando em cada encontro, né? A gente nunca fez uma coisa assim online com tanta gente, tudo, então estamos engatinhando ainda. E se vocês quiserem fazer sugestões, podem fazer também, que nos ajudam. Na verdade, a gente está ensaiando aqui para os próximos encontros, inclusive depois para quando a gente for dar aula para vocês, né? Então, que eu falei só no início, vou repetir. Essa apresentação ela vai ficar disponível, salva no site da faculdade, tá? Pendurada no site da faculdade, quem quiser pode pegar a hora que quiser, tá? Isso, exatamente. A gente também está avaliando aqui o tempo de duração, se 2 horas dá, se 1h30 é suficiente. Ficou um pouco cedo, mas tá bom, é bom, que aí eles não ficam de saco cheio, voltam na quinta-feira, tá bom? Pois e aí a gente vê também como é que faz essa dinâmica, né? Se a gente deixa as perguntas para o final, se vai respondendo, o que é mais agradável? A gente vai fazer uma reunião entre nós. De novo, vocês podem fazer sugestões, elas nos ajudam, então a ideia é essa mesmo, a gente ir construindo isso juntos, né? Para ficar realmente da melhor forma possível. Então, foi bom. Olha só, sobre... 180 que ficaram até o final aí, tá? Tem gente perguntando se vai precisar. 180, olha só, 180 numa palestra, toma o nosso auditório inteiro. Cara, nós temos que fazer mais eventos virtuais, né? Todo mundo em casa, uma maravilha. É o novo normal. O novo normal vai ser palestra. Esquece o auditório, vamos para as palestras virtuais.
Se vocês estavam perguntando também se tinha que enviar e-mail de cadastro novamente para a próxima. Não, na verdade, eu vou fazer o seguinte: nós vamos enviar para vocês novamente o link com o streaming para todos que estão na lista. Todos os que se inscreveram vão receber sempre. E aí vocês assistem ou não. Porque como tem essa opção do streaming, quem não quiser receber certificado vai pelo streaming e assim por diante. Porque eu não acho que vai ter muito mais gente do que 250. Então, se tiver um pouquinho mais, a pessoa assiste pelo streaming. Não, aí não dá. Aí só se a torcida do Botafogo aparecer, que aí vai ter os 120, né? Total 250, acho que não dá 250. A Carolina está lembrando que seria legal a gente pendurar junto com a gravação algum material. Legal, eu vou pendurar o PowerPoint, tá bom? Vou deixar o PowerPoint pendurado lá, tá? Maravilha, Carolina, ótima ideia, ótima lembrança, tá bom? Tá? O Ana Michel estava falando também, para lembrar que a gente é da economia, da UF, né? Porque tem gente de todas as áreas. Lembrando, para terminar, né, Renô? Aqui é UF, porra, UF Economia. Valeu, senhores, obrigado a todos. Quinta-feira nos vemos. Rui, só um minutinho, estou perguntando se pode mandar sugestões por e-mail. Pode mandar por e-mail, sim. Tá? Pode mandar por e-mail, tá? Pode mandar por e-mail, claro? Bom? Um abraço, então. Essa semana ainda vai ficar pendurado no site a gravação e a apresentação. Tá, ok. Eu já vou fazer o seguinte, eu vou juntar todas as recomendações de vocês, etc., do chat, dos e-mails, a gente vai fazer uma reunião entre nós e aí vamos tentar ver o que a gente consegue atender. O Rafael também falou se podia começar às 6, depois das 5 e tudo. Deixa eu te dar a experiência, o Michel está ao vivo. Michel, não sei se ele saiu, espero que não. A gente reparou uma coisa, Rafael. Quando o Pet fez as lives dele, estão maravilhosas, com temas sensacionais, cara, muito legais. Quando o Pet fez às 17 horas, deu mais 17 a 19, deu mais gente dos 18 a 20. Nós estávamos em dúvida. Tá, Rafael? Aí não sei. Michel, tá ao vivo aí para botar no site alguma coisa? O que você acha, Michel? Escreva alguma coisa no site. Ou então entra, liga o seu som e fala aí ao vivo aí, Michel, por favor. Rafael está testando também, Rui. Está testando. A gente está fazendo 18, 17, está testando. Nós vimos os encontros de 18 dão menos gente que de 17. É verdade, é verdade. A gente vai fazer a primeira manhã. 17, tá, cara? Ei, Bernardo? Foi por isso, cara. Tá? As pessoas estão preferindo 17 mesmo, eu estou vendo aqui. Isso. A gente sempre fez 18. Amanhã vai ser o primeiro às 17, mas a gente deu uma reivindicação. O Bruno Veloso está dizendo que 250 é todo o do Botafogo. Na verdade, tradicionalmente somos 18. Tá? Tradicionalmente, né, Michel? Somos 18. Sempre foi 18. Tem uns 118 tradicionalmente. Cresceu muito, porra. Mas amanhã vai ser 17. Amanhã é rapidinho. Olha, eu mandei para todos os meus amigos botafoguenses o slide, o escudo Botafogo, escrito embaixo: já somos poucos, fiquem em casa. Certo? Segue para vocês agora. Claude, vou encerrar, tá? Cansei de falar. Okay. Tá bom? Um beijo para todos, grato, sério, pela audiência até agora. Um grande abraço para todos, hein? Tchau, tchau. Mandem sugestões por e-mail. Tchau, tchau. Tchau, gente.